Como sempre, ao domingo a esta hora, Filipe Caetano, boa tarde, é dia de combate de blogs. Boa tarde, Bernardo. Numa semana recheada de episódios sobre a proposta de revisão constitucional do PSD, vamos falar da revisão constitucional do PSD. E nada melhor do que ter entre nós um dos responsáveis pela redação desse anteprojeto, Jorge Bacelar Gouveia, é o convidado do Combate de Blogs deste domingo. E ele é deputado social-democrata, é especialista em assuntos político-constitucionais e vai debater as principais ideias do partido nesta matéria com os combatentes Nuno Ramos de Almeida, do blog 5 Dias, a Filipa Martins, do Albergue Espanhol, e a Marta Rebelo, do blog de esquerda. Mas antes de passarmos ao nosso convidado, a quem agradeço desde já a presença, queria lançar um desafio aos bloggers em estúdio e começava pelo Nuno. Nuno, afinal é mesmo preciso alterar a Constituição e toda esta polémica faz sentido? O PSD deve achar que é preciso porque, apesar de ter havido 7 alterações constitucionais, 7 revisões constitucionais, e do PSD ter votado em 76 a primeira Constituição, continua a achar que o maior problema no mundo e na Terra é a Constituição. E eu acho que do ponto de vista do PSD faz algum sentido, porque o PSD o que quer com esta alteração do quadro constitucional é uma autêntica revolução para voltarmos antes ou antigamente, porque na prática, depois de uma crise económica essa que foi em grande parte colocada por uma crise financeira que tem que ver com um aumento desenfreado da especulação financeira, o PSD e o Estado endividou-se para salvar esses grupos financeiros e para impedir a continuação da especulação. O PSD pretende fazer uma revolução que é a completa privatização, ou a grande parte da abertura da privatização, da educação, da saúde e a desregulamentação total das leis laborais. Portanto, no fundo, é uma revolução que se inscreve aqui. Se calhar, taticamente, não jogaram certo, mas disseram o que pensaram. E quem diz o que pensou não ficou mal. Marta, respondes a isto. É mesmo preciso fazer esta revisão constitucional e neste momento? Bem, de acordo, a teoria do Nuno vai mais para a ruptura constitucional do que propriamente para a revolução. Vamos lá ver. Se as introduções são aquelas que o PSD propõe, em 296 artigos, 200 serem alterados, alguns eliminados com todo o sentido, como o da reforma agrária. Não é? Não, o preâmbulo não vai ser tocado porque senão o professor Jorge Miranda, enfim, desfazeria o mundo. O preâmbulo é uma questão mais complexa do que parece. É eliminar o preâmbulo da Constituição. Pois, mas havia várias opiniões na tal Comissão Técnica que eu pertencia. Poderá desaparecer toda a Constituição, garanto que o preâmbulo não desaparecerá. É uma questão de apego jurídico, digamos assim. Apenas por respeito ao Dr. Jorge Miranda? Sobretudo, e o professor Jorge Miranda consegue ser bastante aguerrido quanto àquilo que defende e tem um especial carinho pelo preâmbulo. Sim, mas em relação à tua opinião sobre isto? Em relação à minha opinião, eu tentei fervorosamente encontrar o texto da proposta do PSD, já não está acessível no site. Suponho que tenha a ver com as alterações que foram deliberadas no Conselho Nacional de Aveiro, mas encontrei o comunicado onde são explicitados os princípios essenciais que o PSD pretende seguir. Mas devo dizer, e aqui estou à vontade, porque o professor Bacelar Gouveia seguramente não tem o seu dedo neste comunicado. Este comunicado está escrito em termos que faria com que o socialismo científico e a UDP, nos tempos do PREC e o seu Everdosh albanês, se vergassem, porque não está aqui escrito absolutamente nada daquilo que o PSD vem propondo nas intervenções que Pedro Passos Coelho, sobretudo Pedro Passos Coelho, tem feito. Portanto, na minha opinião, não é preciso alterar a Constituição, sobretudo nos termos a que o PSD se propõe. Aliás, acho que de todas as alterações que o PSD propõe, aquelas que fazem mais sentido são algumas, como já ouvi o professor Bacelar Gouveia referir-se, que ainda têm origens marxistas e são a eliminação das referências aos meios de produção, à reforma agrária, enfim, que nós de facto já não precisamos. Eu ensinei Direito à Economia e tinha uma grande trabalheira em explicar aos meus alunos que meios de produção são vulgas empresas, que também não são um conceito jurídico, portanto é-lhes difícil de explicar. Agora, acho que esta revisão constitucional tem um timing absolutamente errado, a não ser que se assuma que é uma moeda negocial para apresentar e combater com o PSD
com o PS, a proposta de Orçamento de Estado. Nós vamos aprofundar esse tema. Antes de passarmos ao nosso convidado, queria ouvir a opinião da Filipa. Concordas com a visão dos outros combatentes do outro lado da bancada? Eu presumo que não. Eu acho que o PSD, no fundo, quis marcar a agenda e mostrar trabalho. Eu acho que foi uma proposta que o próprio líder já tinha apresentado, tinha dado a sua palavra quando tomou posse no Congresso. Na verdade, já naquela altura foi recebido com a proposta de revisão constitucional foi recebida com algumas reticências. Não se percebia muito bem, principalmente a urgência. Ou seja, Pedro Passos Coelho queria que esta revisão constitucional fosse antes das presidenciais. Sendo que, na altura, frisou que não seriam alterados, ou na proposta do PSD, não seriam alterados os poderes presidenciais. Coisa que não aconteceu. Na verdade, foram alterados e muito, pelo menos numa proposta inicial, sendo que houve agora uma margem de recuo no Conselho Nacional. E, ao contrário do que toda a gente, no fundo, nos primeiros ecos que houve, falava-se de um aumento dos poderes presidenciais. Na minha opinião, a primeira proposta do PSD representaria uma diminuição dos poderes presidenciais. Portanto, não acho que as questões de Estado e da relação entre os poderes façam sentido nesta fase ser alteradas, principalmente numa fase anterior às eleições. Havia um reforço na proposta dos poderes da Assembleia muito forte, uma redução dos poderes quer do Presidente, quer do Governo. Acho que isso não faz sentido de todo ser alterado neste momento. Agora, todas aquelas referências à PIDE, ao julgamento da PIDE, aos meios de produção, tudo isso, de facto, é arcaico e anacrónico e não teria de estar numa Constituição da República Portuguesa Democrática. Filipe, deixa-me só acrescentar isto. É que a proposta sendo apresentada agora nunca entrará em vigor, mesmo na assunção de que os 2/3 seriam reunidos, nunca entrará em vigor antes das presidenciais, claro, por período de discussão, a constituição de uma comissão. Tanto que eles já tiveram de fazer, na verdade, vemos agora o PS dedicado a uma comunicação a 100%, o líder multiplica-se em entrevistas, Miguel Rava, secretário-geral, tem de dar declarações todos os dias, porque, no fundo, estão a tentar justificar, se calhar, o indefensável. E acho que Passos Coelho, com este, se calhar, este erro político, pôs em causa, por exemplo, ele hoje afirma na imprensa que não cometeu nenhum. Sendo que eu acho interessante quando um líder diz que nunca cometeu um erro político. Nomeadamente, isso tem de ser avaliado pelos outros. Não é o líder que vai ter de dizer se já cometeu erros ou não. Claro. Mas eu aproveitava já agora, mais uma vez agradeço a sua presença e esta semana foi recheada deste tipo de... E bem, são bons assuntos. Exatamente. E hoje mesmo aqui estes comentários dos nossos combatentes são frisados em vários fatores essenciais. No entanto, a revisão constitucional, ou a proposta, o anteprojeto de revisão constitucional vai muito para além disso. É quase poderá dizer-se que, para além... Concorda com esta visão que é uma revolução, que é uma revisão, é uma limpeza? Permita-me, em primeiro lugar, saudar a todos os colegas deste debate e agradecer o convite. E, para início, é evidente que não posso concordar com a expressão que referiu de ser uma revolução constitucional. Quase que me lembrava de uma palavra bíblica, só falta dizer que é o Armagedão constitucional. Digamos bem, o fim dos tempos deste Estado de Direito que nos rege desde 76. Não é nada disso. A proposta do PSD é uma proposta contida, apenas 1/3 dos artigos é que são alterados e, se formos ver bem o articulado, são aspectos de pormenor, não são aspectos essenciais. Eu diria que há aqui, essencialmente, três linhas de força fundamentais. Em primeiro lugar, há, de facto, uma intervenção em matéria de sistema político e em matéria de saúde e educação e em matéria de segurança no emprego. Foram aqueles aspectos mais visíveis e não só aos quais a opinião pública, infelizmente, concentrou a sua opinião. E depois há duas outras áreas também muito importantes, que já foi aqui referida pela Marta Rebelo, e pela Filipe Martins, a questão de retirar da Constituição um conjunto de conceitos marxistas que ficaram presos na sua história e que hoje não fazem sentido. Alguns dirão que esses conceitos não impedem os governos de desenvolver as suas políticas conjunturais. Mas a verdade é que esses conceitos lá
ainda estão e podem, em certos casos pontuais, prejudicar o andamento da política democrática do próprio país. E, por outro lado, há muitas outras alterações que nós também propusemos neste anteprojeto e que, infelizmente, a Comunicação Social não fez o devido eco dessas mesmas alterações. Digamos que houve aqui, permitam-me dizê-lo, enfim, sem ofensa para ninguém, um certo esterismo constitucional que se alimentava de cada intervenção anterior. E isto havia aqui um certo efeito de bola de neve mediática e cada novo interveniente tinha que dizer algo mais daquilo que o anterior interveniente tinha dito e, portanto, ainda dizia pior daquilo que... Talvez porque se foi pegar em alguns aspectos que as pessoas o que eu admito é que eu acho que muitos comentadores... Sim, eu acho que... tendencialmente gratuito. Mas é preciso ver então as coisas com certo pormenor e com certo critério. Claro, admito que muitos comentadores também limitaram-se a comentar sem conhecer o teor do anteprojeto, porque nós não dizemos nunca que as pessoas vão ficar arredadas do acesso ao Serviço Nacional de Saúde ou ao Serviço Público de Saúde, porque mantemos expressamente as características da generalidade e da universalidade do acesso. Apenas dizemos que o acesso não será negado por insuficiência de meios económicos, mas é evidente que isso justifica fazer uma diferenciação entre aqueles que têm mais dinheiro poderão pagar mais e aqueles que têm menos dinheiro que não devem pagar nada devem pagar menos, porque um problema também que se coloca nessa matéria é o déficit crónico do Serviço Nacional de Saúde, que tem que ser resolvido e claro que a revisão constitucional pode ajudar. Poderão dizer, mas é com a revisão constitucional que vamos resolver o problema do déficit do Serviço Nacional de Saúde? Não é, mas o problema é que se for necessário, e acho que é necessário aumentar o financiamento do sistema, através do aumento das taxas moderadoras, que não podem ser mais, a meu ver, para as classes mais ricas, meramente irrisórias ou simbólicas, pode haver um problema de inconstitucionalidade, porque como o sistema que está é tendencialmente gratuito na prestação desse cuidado, pode o Tribunal Constitucional vir no futuro inviabilizar esse aumento dessas taxas, que poderão ter outro nome, já não são taxas moderadoras, mas há um problema concreto para resolver. E depois há um problema de equilíbrio com o setor privado e social em matéria de saúde e de educação, em que hoje esses setores se têm desenvolvido muitíssimo bem. E há um problema aqui de injustiça das pessoas que já pagaram pelos seus impostos o serviço público, que depois não vão utilizar porque o serviço privado funciona melhor, porque está ao pé da sua residência e, portanto, há esta questão que tem que se colocar nestes termos. Deixa-me só colocar uma questão em relação ao que está a dizer, que é o seguinte. Eu acho que a melhor cobertura mediática feita do projeto do PSD foi a do inimigo público, que diz que, tomando o balanço o Pedro Passos Coelho, vai alterar a Declaração de Direitos do Homem Universal e onde se está todos os homens nascem livres e iguais, passa a dizer todos os homens nascem. Em relação à saúde, o que é que se coloca? Eu não acho que seja verdade. É natural que o Serviço Nacional de Saúde seja deficitário. Ele é pago pelos nossos impostos. Agora, acho que os nossos impostos ficam muito bem a pagar a saúde, o acesso universal à saúde e o acesso universal ao ensino. E muito melhor do que quando pagam... Deixa-me só acabar, que eu explico-lhe como é que resolve. Vai aumentar os impostos? Não vou aumentar os impostos. É que é uma... Diminui os benefícios da atividade. Deixa-me só acabar, assim não vai conseguir saber a minha opinião se não me deixar acabar. Portanto, a questão é assim, os impostos servem, do meu ponto de vista, para que o Estado consiga diminuir as desigualdades e estão muito bem empregos, ou melhor empregos, na saúde e na educação, do que estarem a pagar 4 mil milhões de euros aos desastres do BPN ou outros desastres como tais, ou fazerem ajustes diretos a empresas amigas do Governo. E a questão é que quando nós vamos ver os vários sistemas de saúde existentes, e, por exemplo, comparamos o sistema dos Estados Unidos ao sistema português, nós verificamos com surpresa que é muito mais custoso per capita o sistema dos Estados Unidos que o português. O dos Estados Unidos paga cada habitante per capita 7 mil dólares e o português pagam 3 mil. O que acontece também é que, se formos a ver até em termos de despesa pública, o sistema português é mais barato que o sistema dos Estados Unidos. E na cotação da Organização Mundial de Saúde, o português está em 12º e o dos Estados Unidos está em 37º, com 44 milhões de pessoas fora do sistema. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é, se me diz que é deficitário o Sistema Nacional de Saúde, eu digo, isso é uma coisa, eu sei que o Governo tem escondido esses elementos, não gosta de falar desse assunto. Mas esse é um assunto real que tem que ser enfrentado, é por isso que o Dr. Passos Coelho fala. Na reforma do Estado Social, que passa também por não ter ilusões quanto ao futuro. É um assunto de diferença política. Você acha que deve haver um sistema em que as pessoas chegam lá e têm dinheiro para pagar, pagam na totalidade os custos de saúde? E se são indigentes, há um sistema de segunda, eu acho que deve haver... A Constituição não estabelece formas rígidas, a Constituição estabelece um enquadramento geral. Depois é evidente que cada governo, conforme o estado da economia, se há uma expansão ou se há uma retração da economia, cada governo vai
aumentar mais ou diminuir os custos de acesso à saúde. Então, se vamos falar de economia e de um cenário de crise, quando há semanas, 2 semanas no máximo, se dava conta da transferência de alunos de todas as idades do setor privado para o setor público, então estamos a mudar a Constituição para permitir que no futuro Mas isso é mais... haja... Mas olha que hoje como sabe, no ranking das escolas, que é um ranking feito por escolas públicas e escolas privadas, As privadas se você for lá ver normalmente quais são as melhores escolas, são as privadas, não são? Não, Tirando na aquela universidade não é. clássica de Coimbra. Pois Na universidade não é. É por isso que eu estou a distinguir. Mas é assim, mas esse distinguir o ensino básico, o ensino secundário e o ensino superior. professor, No mas problema do ensino superior, que eu conheço bem, e até porque tenho sido professor também em universidades privadas, o problema é o problema de falta de visão dos empresários do ensino superior privado que não souberam investir na formação de professores próprios. E é evidente que agora, com a crise, as universidades privadas estão a falir e estão a fechar, sem dúvida. O Nuno tem sempre a ideia de que tem de viabilizar quando entram os privados em questões fundamentais, nomeadamente a saúde e a educação. A saúde ser privada Deste o exemplo americano. Mas eu acho que é importante olhar para o exemplo inglês, por exemplo, no caso da educação, em que tu tens parcerias mistas de câmaras municipais, por exemplo, com empresas locais, que são eles que gerem as escolas. Em relação à revisão constitucional do PSD, eu acho que nós não deveríamos estar à espera de uma coisa. Eu acho que a revisão constitucional do PSD foi da maior coerência possível. Eu acho que tem imensa coerência, mas não estou de acordo com a política. Não se pode estar 15 anos a dizer que o PS e o PSD são a mesma coisa e depois estar-se mais 15 dias a dizer-se que afinal o PSD é liberal e o PS são a mesma coisa em muitos aspectos. Agora a questão de fundo, deixa-me só colocar a questão de em relação ao ensino, claro, mas eu não estou de acordo com ela. Pode estar em cima da mesa, não estou de acordo. E deixa-me agora dizer o seguinte. Não, a questão é assim, tu tens o ensino e tu tens a saúde. O objetivo do ensino e da saúde é o ensino ensinar e a saúde, as pessoas terem tratamentos de saúde. O objetivo do sistema privado é ter lucro. Nem sempre eles são compatíveis. E é isso que há muito tempo que se aprendeu, que nem são sempre. E quando o professor diz, deixa-me só acabar, não, mas é assim, esse é o segundo objetivo, não é o primeiro. O primeiro é fazer isso. Quando o professor diz que o sistema privado é melhor na educação, desculpe, na universidade não é. Nem sempre é assim, com na universidade não é. E no ensino secundário, vamos ver, porque se você olhar com jeito para a tabela, verá que os maristas têm uma excelente classificação quando estão em zonas de alunos ricos, mas quando estão em zonas de alunos pobres têm exatamente a mesma classificação que têm o ensino público daquela localidade. Portanto, a questão aqui está em não proibir o ensino privado, não é disso que se trata, mas permitir que haja uma cobertura universal por parte do Estado. Até me permito falar do artigo 75, número 1, que nós também propomos uma alteração, em que diz que o Estado assegura a existência de uma rede de estabelecimentos de ensino que cubra as necessidades de toda a população, não distinguindo entre estabelecimentos públicos, privados e cooperativos, precisamente porque muitas vezes o que tem faltado é uma articulação entre a rede pública e a rede social e a rede privada. É disso que se trata também de não viabilizar o ensino privado e social. Mas não é discriminável, ele existe. E não pensar que essa atividade é uma atividade ilegítima, ou que não pode haver negócio na saúde e na educação, mas qual é o problema? A diferença é que o Estado não tem que pagar. Económica como outra coisa. Depende, terá de pagar se for um serviço público. É que há serviços públicos que podem ser feitos por privados, isso não entra na tua cabeça. Com lógica de privado. Mas existe. Não, depende. Com regras de público. Na substância da proposta, e como o professor Bassal Gouveia disse bem, é uma proposta, vai sofrer inúmeras alterações. Inúmeras é que a Marta não exagera. Vai ser negociado, obviamente. O orçamento de Estado contra ou a favor, enfim, depende do ponto de vista o meu próprio partido falo, mas é óbvio. O PS já veio a terreiro dizer que acha que a moção de censura construtiva até pode ser uma boa ideia, enfim. Na verdade foi defendida pelo PS desde 1900 e muita coisa. Não é tanto o conteúdo ainda, também me preocupa, mas sobretudo o que me preocupa é olhar para a proposta e olhar para o comportamento e as palavras de Pedro Passos Coelho. Eu estive numa conferência promovida pelo Diário Económico, dia 3 de março deste ano. Ainda não era Pedro Passos Coelho presidente do PSD, era um debate a 3. E Passos Coelho respondeu a João Pedro Aguiar Branco quando defendeu a imperiosa necessidade de rever os poderes constitucionais do Presidente da República, dizendo, e cito, o reforço de poderes do Presidente da República não é de modo algum necessário. Primeira parangona de proposta de revisão constitucional. Poderes do Presidente da República altamente ou profundamente alterados.
Alterados, Depois, mas não reforçados. Segunda questão. A verdade Pois, é mas essa. é que não foi, pois é, eu acho que o saldo não é o de reforço dos Não é poderes do do Presidente da reforço, é da República. redução dos Mas poderes. não era suposto mexer neles. Isto foi o que Pedro Passos Coelho disse, estou a citar. Não, na verdade, até eu Segunda disse na questão. tomada de posse. Portanto. Ouvindo Pedro Passos Coelho novamente falar num encontro de bloggers em que estive durante o congresso do PSD, portanto já... Foi na altura em que eu discursei, por acaso. Foi Já mesmo é nesse verdade. momento. Eu não tenho culpa. Eu também achei mal que isso sucedesse, que o Presidente se encontrasse com os mídias e com os bloggers durante o Congresso. Mas pronto. E ouvindo todo o discurso de Passos Coelho a respeito do sistema de saúde e dos desperdícios de 30% que o Tribunal de Contas dava conta na altura, passa o pleonasmo, e o seu discurso sobre a possibilidade de escolha, porque o que ele pretendia, quer no âmbito de uma revisão constitucional, quer noutro, era dar aos portugueses a possibilidade de escolha, quer na saúde, quer também na segurança social, fazendo divergir integralmente as contribuições para sistemas públicos, para a possibilidade de escolher entre o público e o privado. Ouvindo falar, quer durante esta discussão a três, quer durante o Congresso, sobre o papel da meritocracia no lugar da redistribuição de riqueza e da justiça social, enquadrando o que eu conheço da proposta, do anteprojeto, proposta, enfim, de revisão constitucional, porque, como digo, não consegui aceder ao mesmo, e enquadrando tudo isto naquilo que eu já ouvi, não foram ouvidos terceiros, foram os meus, Pedro Passos Coelho dizer, fico extremamente preocupada. Porque neste comunicado que falei, são 6 os princípios que parecem enquadrar esta proposta de revisão constitucional. E todos eles parecem absolutamente admissíveis num espectro político muitíssimo amplo. Mas, na verdade, não é isso que eu ouço o Presidente do PSD dizer, nem antes de ser Presidente, enquanto candidato, nem na celebração da sua eleição, e menos ainda agora. Marta, mas acha que é possível haver um comunicado de uma coalição política de que é Presidente do Passos Coelho em dissonância com o pensamento dele e com aquilo que ele já afirmou publicamente? É capaz de não ser. Haverá uma forma de interpretação. Eu acho que a mim não. E na verdade, eu acho que a revisão constitucional espelham totalmente, e eu acho que se pode apontar vários erros, seja de comunicação, seja de várias ordens, este processo, mas não de coerência. Eu acho que a proposta do PSD... Ninguém disse que era coerência. A proposta do PSD de revisão constitucional, não, desculpa, a Marta estava a dizer que de alguma maneira não se conjuga. Convido-te a ler este comunicado. Eu li o articulado. Não, mas por dever profissional tive de ler o articulado. Eu levo o articulado sobre o comunicado. Eu acho que há duas partes. Acho que houve um erro fundamental, que foi, por exemplo, a questão da justa causa que surgiu em Parangonas na imprensa do dia seguinte. Foi um dos primeiros Foi dos primeiros momentos mais complicados. A verdade é que, e falando com constitucionalistas, a justa causa e razão atendível, da maneira como surgem, com as alterações que surgem naquela linha, em si, são mera nomenclatura. Ou seja, em termos práticos, não aquilo que nós já nomenclatura. Não há mera nomenclatura. Aquilo que nós temos em termos práticos, se nós virmos estatisticamente o número de despedimentos por justa causa, neste momento são 0,5% do número de despedimentos em 2009. Porque não precisam. Em relação e a verdade é que isso, nesse ponto, eu discordo do PSD. Eu acho que nós temos um mercado de trabalho extremamente flexível. Ou seja, não é necessário alterar, quer na revisão constitucional, quer no Código de Trabalho, determinadas questões. Acho que de todo. Acho que o que nós temos serve-nos perfeitamente e serve quer os empresários, quer os trabalhadores. Acho que há a proteção social sustentada, como também há liberdade nos despedimentos e flexibilidade suficiente. E não acho que, pura e simplesmente, seja na Constituição que matérias deste género devem ser tratadas. Acho que são em sede de Código de Trabalho e sede de reunião de parceiros sociais. Agora, o que eu acho é que eu estou a estudar, do ponto de vista político e de estratégia política, eu acho que a questão da justa causa foi, de facto, o grande erro, o erro crasso. Mas é um erro que tem um significado, porque justa causa e causa atendível não quer dizer a mesma coisa. Com certeza, estou a dizer, em termos práticos, avaliando, Filipe, deixa-me dizer em relação a em termos práticos, com certeza, a Constituição
Não é através da Constituição que tu vais despedir as pessoas ou não. Exatamente através da Constituição que eu vou garantir. Ou seja, é através de uma lei de trabalho que vais criar a linha sobre este respeito. Deixa-me dizer a minha Queria opinião. concluir sim a sua Exatamente. Sabem quantos anos é que os tribunais, a jurisprudência, demorou a consolidar o conceito de justa causa? Mas o problema é assim, deixa-me dizer, a questão da justa causa tem um significado profundo. Deixas-me agora dizer ou não deixas dizer? Não, é que a questão da justa causa é impedir, mas não me interessa que seja Vasconcelos, é justíssimo, e é impedir que haja despedimentos individuais por antipatia ou por pressão. Isso é arbitrariedade. Isto é, arbitrariedade. A justa causa quer dizer, nós hoje podemos despedir um trabalhador por extinção de posto de trabalho. E é definido como justa causa. Podemos despedir um trabalhador por inaptidão ao posto de trabalho. E podemos despedir um trabalhador porque é incompetente. Não o podemos despedir porque nos apetece despedir. A causa atendível, e aliás a Constituição proíbe diretamente que o despeçam por motivos religiosos, motivos políticos, etc. Portanto, o fazer passar de justa causa, que também é regulamentado por lei, por causa atendível, só tem significado se pretender dizer que basta o patrão não querer um trabalhador para que o possa despedir. Basta o patrão não querer um trabalhador. Pudesse ainda fazer um comentário em relação também à questão do timing e da oportunidade. Na verdade, não é o PSD que faz o timing, porque o timing desde logo está estabelecido na Constituição e desde 24 de julho do ano passado, portanto já lá vai um ano, anteontem um ano, ontem. Daqui a 3 anos. Os deputados, se assim o entenderem, devem apresentar projetos de revisão constitucional e o PSD orgulha-se de ser o primeiro a fazê-lo. Entretanto, como sabem, tivemos eleições internas. E, portanto, desde logo os deputados têm um dever de aperfeiçoar a própria Constituição. É assim que eu interpreto também a sua função. E dizem mal da classe política, não faz nada. Agora imaginem se os deputados não apresentassem sequer qualquer projeto de revisão constitucional. Imaginem o que é que aconteceria na opinião pública sobre o desempenho dos deputados. E, por outro lado, já outro aspecto também importante. Também se fala que o timing é errado porque vem dar uma bandeira ao PS ou agora vem as eleições presidenciais. É evidente que este processo só terminará muito depois das presidenciais. Isso parece-me evidente. E, por outro lado, é neste contexto, ainda que, digamos, de pré-crise política, que muitos dizem que no próximo ano se vai desenvolver, que se deve fazer as negociações com outros partidos, porque a revisão constitucional, por definição, pressupõe uma negociação, pelo menos, com o Partido Socialista, porque é necessário 2/3. Portanto, é agora que se deve fazer, além do facto de ser uma reforma estrutural, a reforma das reformas, e que está associada a outras reformas que é necessário fazer. Na regionalização, a região piloto, por exemplo, só pode acontecer com uma reforma constitucional, porque ainda está lá o princípio da simultaneidade. E há o risco enorme de a regionalização não ir para a frente se houver a obrigação de serem criadas todas as regiões ao mesmo tempo. Esse é um problema. A questão da reforma eleitoral. O sistema de ontem, que está estabelecido na Constituição, também tem hoje algumas insuficiências. Nós também propomos uma alteração. Portanto, também esta reforma constitucional é a antecâmara de outras reformas que têm que ser desenvolvidas no âmbito legislativo, mas que ficam sempre dependentes da cúpula, que neste caso é a Constituição. Eu aproveito a sua presença, o professor também é deputado do PSD. Esta legislatura foi considerada muito dura e até com muita intervenção muita intervenção parlamentar, muito presente, sempre muito presente, até pelo facto de não haver um partido com maioria absoluta, portanto há ali uma questão quase de constante debate e constante negociação até, e isso não vai deixar de acontecer nos próximos tempos. Eu acho que isso tornou o Parlamento mais visível, como casa da democracia, embora concorde também com aquilo que disse o Dr. Jaime Gama, que no sentido de o Governo não viu grande obstáculo às suas principais medidas, mas por outro lado a oposição conseguiu unir-se em algumas questões, fazendo em juntia variável coligações para vencer as propostas, ora mais à esquerda, ora mais à direita, enfim, com maior ou menor intervenção do próprio Partido Socialista. Mas nesse aspecto foi um ano bastante exaltante, em que tivemos muita fiscalização política, 2 comissões parlamentares de inquérito terminaram os seus trabalhos em tempo recorde, que era da TVI, que era também da Fundação para as Telecomunicações. Uma comissão eventual para estudar a corrupção. Acabámos o pacote da corrupção, vai sair em lei, um conjunto de medidas importantes. Embora, a meu ver, o problema da corrupção não é essencialmente um problema legislativo, é um problema de meios e de cultura, mas também há uma dimensão legislativa em relação à qual o Parlamento disse presente e cumpriu a sua missão. E, portanto, desse ponto de vista, espero que no próximo ano haja a oportunidade de fazer a revisão constitucional e desenvolver várias reformas. Nós estamos mesmo quase a terminar e nesta questão da revisão e do anteprojeto do PSD em relação à diferença e ao timing, esta Constituição é feita à medida do Presidente da República, do atual?
Não, a Constituição não é feita à medida de ninguém. A Constituição é feita à medida do país e do interesse que os portugueses expressam em cada momento através das eleições. Mais uma pergunta rápida, sem dar direito a muita resposta. Como diria Passos Coelho, neste momento já ninguém dirá que o PS e o PSD são a mesma coisa. Isto também serviu para separar águas. Nunca foram a mesma coisa. Mas havia uma tendência para o Bloco Central. O programa do PS, haver Bloco Central não quer dizer que seja a mesma coisa, quer dizer que às vezes é preciso unir esforços em situações de emergência para resolver problemas nacionais. Foi assim nos anos 80. Espero que não venha a ser assim agora nos próximos anos. Vamos ver até ao fim da revisão constitucional. Mas talvez seja... Não sei qual é o seu objetivo em relação a isso. A revisão constitucional não tem um horizonte conjuntural, tem um horizonte estrutural. Obviamente, mas o início da discussão... O nosso desejo é que todos os partidos estivessem de acordo com a revisão constitucional. Alguns partidos que acham sempre que a versão anterior é sempre a melhor. Uns até dizem que o melhor era a versão originária de 76 com o MFA e com o Conselho de Revolução. Há outros que preferem a 33. Isso é horrível. Eu pergunto se não seria bom uma Constituição mais simples do que aquela que eu acho que há muitas coisas a emendar na Constituição, mas eu não acho que este anteprojeto que se vai converter em projeto do PS seja uma revisão constitucional ou seja uma nova Constituição. Eu acho que não. Acho que é um aperfeiçoamento e um progresso constitucional. Vejo muito nessa linha o sentido do conteúdo deste projeto. Filipe, dou-te 10 segundos, queria mais 10 segundos a cada um, faltam 40. Não, eu acho que o importante agora, para já, porque o PS já começa a falar de algumas ideias também para a revisão constitucional, nomeadamente voltar com o polémico Estatuto Administrativo dos Açores e limitar os poderes do Ministério Público. Portanto, eu acho que tanto a proposta de revisão constitucional do PSD como algumas ideias que vão surgir do PS, provavelmente será uma versão mais minimalista, serão certamente ideias para partir para um debate. Agora, claro que nos bastidores, e caso o PSD apresente mesmo em setembro a sua proposta, o que vai interessar é a verdadeira revisão constitucional que terá de sair do mútuo acordo. Uma palavra a cada um. Eu diria à Filipa duas coisas. Primeiro, parece que num post teu tu questionavas essencialmente o momento e dizias que se colocava a hipótese das esquerdas se coligarem. Não, as esquerdas coligaram-se. Na verdade, estas não se coligaram até tornou o CDS mais liberal que o PSD. No dia a seguir, quando Francisco Louçã disse que no âmbito do Orçamento de Estado não confiava em José Sócrates. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a isso. Segunda questão... Não, era neste ponto. Dizer que o PS vai apresentar uma proposta de revisão constitucional como réplica do PSD minimalista é não conhecer o ministro Jorge Lacão. Não, isto foi dito pelo vice-presidente da bancada do PS. Todas as revisões constitucionais foram feitas com o PS e o PSD. Portanto, essa matéria não se separam. E o que interessa, se são diferentes, é se a sua política de governo é diferente. E até agora não foi. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge Bacelar Gouveia, Filipe Martins, Marta, Nuno. Foi assim mais um Combate Blocos. Não perca a atualização das notícias já a seguir, à hora certa, com a Patrícia Matos. Nós regressamos no próximo domingo, à mesma hora, com este debate aceso. Muito boa tarde.